Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto, estou aqui com o Thiago, ambos do Cinema e Debate. Estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre um filme que está disponível no Netflix, chamado Sérgio. Então, de novo, aviso, teremos spoilers. Ah, não, não, Ah, pera, para. eu sabia que você ia Fil- falar isso. Filmes baseados em fatos reais não tem spoilers. Enfim, vai ficar o avisinho aqui, mas, bom, a maioria deve conhecer a história, então é um spoiler que não é muito spoiler. Enfim, falando do filme, eu gostei do filme. Até fazendo uma meia-culpa aqui, eu lembrava muito pouco da história real, e eu já estava numa idade em que eu deveria ser mais politizado, então, mas eu não era. Eu conhecia um pouquinho de alguma coisa, acompanhava, mas não, nem de longe era o nível que eu tento hoje, que eu me engajo hoje para aprender sobre política e principalmente internacionalmente, né? Então, assim, é legal ver um filme sobre um brasileiro que teve um papel tão relevante internacionalmente como esse. Então, por esse aspecto, eu gostei do filme. E você? Então, eu gostei também, eu tô na mesma situação que você. Eu lembro do atentado, mas não me lembro. Lembro da comoção depois, mas também nem me preocupei em estudar sobre quem era. E aí, o bom de filmes assim é que depois que você vê, você vai atrás, saber quem que é a pessoa. Aí você Exato. começa a ler, você vê o tamanho que ele era, o tamanho Sim. da aí os efeitos que a morte dele causou na própria ONU. A ONU não foi mais a mesma Uhum. depois da morte dele. Sim. Então, assim, isso que é o legal nesses filmes, né? Você não conhece bem a pessoa, mas você depois você vai atrás para conhecer. Foi o que eu fiz. E era um, era um brasileiro histórico para a ONU, né? Sim. E E assim, eu acho que até o que o filme não está à altura da história dele, né? sim, É um filme legal, cumpre muito bem essa parte, inclusive, de gerar essa curiosidade, mas depois que eu fui ver de fato a história, realmente ele é um personagem maior que o filme em si, né? como fala no começo do filme, né? Na hora que ele tá gravando aquele videozinho, ele dá uma. Você quer que eu fale 24 anos, 40 anos da minha vida em 3 minutos? É o que é o filme, né? Não dá pra você Sim, contar a história sim, completa em 2 horas, né, de filme. sim. Então, assim, coisas que me incomodaram. Vou falar primeiro das coisas que me incomodaram para depois focar no que eu achei muito bom. Uma das coisas que me incomodou durante o filme, que depois teve alguns comentários nessa linha também, é que em certos momentos parece que eles estão transformando ele num agente secreto, assim, meio James Bond, assim, né? Aquela coisa de ficar correndo na beira da praia, Sim. o flerte, assim, tudo bem, aconteceu mesmo, mas essa coisa de um país tropical e o cara ali infiltrado, meio que dá uma conotação que não deveria ser, não me parece ser o que era na realidade, né? Já que era uma questão mais diplomática ali, Sim. até mais interessante. E o filme também não entra muito nesses aspectos políticos, ele é bem superficial nessa parte, né? Ele tenta focar mais, principalmente no relacionamento Os deles, dois, né? dele com a Carolina, né? Carolina, isso. Isso. E que é interessante, aliás, o filme fica muito forte quando foca no relacionamento deles. Mas acho que ele escorrega um pouquinho nessa parte política, talvez não fosse a intenção dele ali. E também ele não desenvolve tanto o personagem, tanto que a gente vai ver depois quem foi ele de fato, né? Então ele já assume que o espectador já conhece a história dele. E aí, como é o Wagner Moura, o ator principal, também ele já traz esse. Ele já se impõe naturalmente como ator também. Então, o filme já parte de um pressuposto que você já sabe que ele é um cara importante. E aí não desenvolve tão bem o personagem. Então, essas são as ressalvas que eu faço quanto ao filme. Eu critico a montagem, eu achei a montagem em alguns momentos muito confusa. Eu achei legal o fato de já começar com o atentado, depois ele mostrar o passado como nas memórias dele, eu achei isso legal. Mas diversos momentos, você tá no momento político, tá crescendo e corta e volta lá para a cena de baixo nos escombros. Aí volta lá o momento de romance lá que vai crescendo e volta lá. Então acaba não concluindo as coisas. E como você disse também, faltou. A gente tem que acreditar no que as pessoas falam.
Ah, o Sérgio é o segundo da ONU, o Sérgio é isso, mas faltou aquele momento que o diretor mostra e fala, ó, olha o quão foda esse cara era. Foi por causa disso. A outra oportunidade, por exemplo, era lá em Timor-Leste, né? Sim. Toda a dificuldade que ele passou para para pensar, ele foi o, entre aspas, né, o pai da primeira nação do século que nós estamos atualmente, né? Então, assim, Uhum, faltou um pouco, se mostrasse essas dificuldades, tudo que ele passou lá, e mostrasse, sim, um lado político, uhum, ao lado dos conflitos, daria um tom mais legal para quem ele foi, né? A sim, gente tem que acreditar no que as pessoas falam. E às sim. vezes, assim, você mostrar um ato vale mais do que 10 personagens falando o quão foda ele era, né? É, E cinema, faltou, cinema não é teatro, né? Cinema é é, o poder da imagem, né? e faltou essa cena, faltou esse momento pra você falar, nossa, ele é o cara. Não, não Sim, teve. sim. E você lembrou um outro aspecto que me incomodou, que é a montagem, que eu também gosto de começar pelo atentado, afinal, todo mundo, ou a maioria pelo menos já sabe, né? Mas realmente tem muitas inserções depois desse Sim, momento. E acaba drenando cenas que estavam sendo bem desenvolvidas e principalmente diminui o impacto do final. Porque se a pessoa não sabe, por exemplo, que ele morreu no atentado, ela já está sendo preparada em doses homeopáticas ao longo do filme para uma tragédia, entendeu? sim. Então, quando chega o final, que é para ser emocionante, você já tá meio que esgotado de ver aquela sequência, entendeu? Sim. Então, ele poderia ter aberto com essa sequência, desenvolvido todo o flashback e depois encerrado, entendeu? É, porque mesmo o final dela recebendo a notícia não tem impacto, né? É, Quando ela não recebe tem. a notícia, não tem. Você já foi sendo tão martelado com aquele sofrimento ali que já não causa grande impacto. Sim. Assim, agora falando das coisas que eu gostei bastante, primeiro, assim, é o que eu já disse, né? Um filme sobre um brasileiro tão relevante, já para nós brasileiros é muito interessante. Sim. Eu achei as atuações deles dois muito boas. Melhor parte mesmo. Eles geram uma química muito interessante, como flerte ali, como casal, assim. É, eu gostei, assim, principalmente desse aspecto e acho que o filme até acerta em focar bastante nisso. É, a parte política, como eu falei, é bem superficial, assim. Tem alguma coisa interessante ali, mostrar a forma como os Estados Unidos atuam na região e a forma como ele É, não concordava. Isso é interessante, mas é é bem até, superficial, né? e até porque eu acho que o vilão desse filme não são nem o pessoal do atentado. O vilão desse filme tá bem claro que é os Estados Unidos. Sim, sim. O antagonista é o Paul Bremer, né? Que é o É, representante da. Eu vi até pelo final, né? Tem sim, aquela toquinho lá que o cara que fez o atentado é o que depois fundou o Estado Islâmico. sim, E por que chegou naquele ponto? Por causa dos Estados Unidos. sim, sim. O jeito que eles atuam ali na Sim, região, enfim. Por outro lado, acaba dando uma certa razão para a paranoia deles quando ele tenta se aproximar e não pôr nenhuma proteção e nada, e os caras vão e atacam. Então, nossa, assim, esse momento que faltou um desenvolvimento, né? sim, Porque começa naquela parte que ele só sai do carro, corta, depois lá na frente vai falar por que ele saiu do carro e falou com o guarda, né? Se fala naquele momento, se desenvolve. Se aquela cena, quando ele conta o que ele falou pro guarda, eu pedi pro guarda sair, ele faz aquela reunião com o pessoal, é no começo, aquela cena ia mostrar o quão foda ele era também. Só que sim, deixaram pro final. Então, sim. a montagem foi muito confusa, cara. A montagem criou alguns problemas no filme, né? Assim, é, eu gostei, mas eu acho que faltou tudo isso e poderia ser um filmaço se tivesse esses aspectos todos. Mas, de novo, é interessante, é um bom filme. A parte técnica, eu acho que não tem muito a se destacar. Acho que a construção da cena do atentado é bem feita. Sim, sim. A fotografia é bem sufocante ali quando ele está ali. E aí depois, quando vai para a parte romântica, ela fica com tons mais leves, né? Então funciona também. Mas nada muito a destacar. Assim, acho que a direção é normal, exatamente, não cria Não tem grandes nada cenas demais. impactantes, assim. Então é um filme que passa, mas que poderia ter sido
sensacional nas mãos de um diretor que explorasse todas as nuances do personagem, né? O diretor desse filme também é um que fez um documentário sobre o Sérgio, então meio que ele Sim, ganhou o filme de bandeja, né? Ah, você sim. fez o documentário, faz o filme aqui. E como você destacou mesmo, pra mim o melhor mesmo do filme é a química entre os dois. Nossa, Ana de Armas é o meu crush da velhice. Eu tive meu crush da adolescência com Sandra Bullock, meu crush da velhice é Ana de Armas. Nossa, que mulher, cara. Nossa. Não, ela tá muito bem mesmo. E é interessante, né? Tem um momento interessante quando eles vão conversar numa vilinha com uma senhorinha ali. E tem um diálogo até A chuva, né? emocionante. É, e ele tá muito bem, e ela também. Então, assim, realmente, ela mandou Mas muito bem na a, atuação. a cena pós o diálogo é clichê? Aquele beijo na chuva? Ah, sim. Então, assim, clichê tem um monte, né? É bem clichê em várias coisas do filme, mas essa é muito clichê. Não, é o beijo na chuva, a cena de sexo no momento de separação, né? Sim, É sim, clichê extremo, né? sim, sim. Enfim, mas assim, gostei muito da atuação dela também. Não, E, gostei. e Só o eu só. Wagner Moura, o Wagner Moura, em alguns momentos, é impossível. Na hora que você faz um personagem tão forte como o Capitão Nascimento, é impossível se tirar ele da cabeça. E muitas vezes eu imaginei ele mandando umas frases. Não, embora em muitos momentos ele tá igual no 2, né? Aquele jeitão de terno. Aí você vê, Sim, nossa, é o mais Capitão Nascimento contido, né? entrando. É. Então, em É. muitos momentos é difícil você desassociar a imagem, né? Mas por isso que eu falei que o diretor confiou nisso, porque quando ele É, entra em cena, você já carrega o histórico dele. sim, Então você já fala, não, esse cara é importante, entendeu? Então o personagem e o ator trazem um histórico. sim. Então por isso ele achou que não precisasse desenvolver o personagem, mas eu acho que é uma falha, né? E é curioso porque ele, como ele fez o documentário, ele deveria ter muitas informações para criar um personagem complexo, mais ambíguo, para mostrar essa parte da politicagem. Ou seja, ele tenta, ele mostra que ele não era um pai presente, por Sim. exemplo. Ele mostra esse lado mulherengo dele, mas também. Só que aí falta mostrar a habilidade política. Ele só cita, mas a gente não vê muito ele atuando naquilo que ele era muito bom, né? Seria até legal mostrar para os dias de hoje, né, uma pessoa que talvez o último dos os diplomatas românticos, vamos dizer assim, né, que se baseava pela conversa e Capaz de não pela estabelecer um diálogo, né? diálogo, isso. Tanto Então falta hoje, né? seria legal ir para os momentos atuais mostrar isso, né, como se resolver um conflito na base do diálogo, né? Uhum. Que é a Seria, acho que política, né, cara? seria uma mensagem bem forte que o filme poderia passar. Sim, é a política em estado bruto, é a arte de resolver conflitos sem recorrer à força, né? Através do diálogo, né? Seria bem interessante mesmo. Enfim, gostei do filme, mas ficou aquele gostinho de eu Entendi. queria mais, né? Faltou. Concordo totalmente. Acho que é isso. Espero que o pessoal curta, comentem aí, deixem seus comentários, subscrevam-se no canal, compartilhem. E a semana que vem a gente volta com mais algum filme em algum streaming. Até mais, galera. Até mais.